Olá, hoje eu vou falar um episódio sobre mentalidade, fé, posicionamento e a gente vai tratar de um dos livros mais impactantes que falam de sucesso. Já foram escritos, ele é bem antigo, mas até hoje é recomendado, é indicado em todas as leituras e o nome dele é Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Se você tem curiosidade de saber como os grandes milionários da história, os mais antigos, tinham em comum, fica até o final que você vai entender muito do que foi descoberto por esse autor que teve a missão de conversar com grandes mentes e tentar entender o que todos eles tinham em comum. E a história do livro já é muito interessante porque um dos grandes empresários da época, do ramo de metal, Andrew Carnegie, ele tinha esse desejo de estudar os maiores milionários da época. Ele tinha tido um início de vida comum e chegou onde chegou. E ele percebia que muitos dos amigos tinham seguido alguns padrões mentais, mas ele queria estudar isso mais a fundo. E ele foi atrás de um jornalista que pudesse ajudá-lo. Napoleão Hill já era um jornalista na época de rádio. E ele fala que quando ele entrevistou pessoas para fazerem esse projeto, ele tinha um objetivo de que em menos de 1 minuto essa pessoa respondesse. Quando ele fizesse a proposta, olha, você vai ter que ficar praticamente 10, 15, 20 anos dedicado a esse projeto, conversando com pessoas, mas eu vou te colocar em acesso a elas e você vai se dedicar a isso. Você topa, né? E ele fala que a única pessoa que respondeu em menos tempo foi justamente o Napoleão Hill, a quem ele deu o projeto e que começou a estudar e perceber que a mente podia conceber e acreditar em qualquer coisa, e com isso era possível conquistar qualquer coisa. O próprio Napoleão Hill experimentou o crescimento e o avanço na vida dele, Ele se tornou um homem também muito próspero. E as 6 ideias-chave do livro, o livro é muito grande e bem complexo, porque ele vai detalhando muito, cada conversa que ele teve com cada um desses homens, entre eles Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller, então realmente os maiores da época. Mas ele chega em algumas conclusões e é sobre isso que eu queria falar. Ele chega em 6 ideias-chave de padrões que essas pessoas tinham na vida delas e que era muito claro e que provavelmente isso era o motivo do avanço deles tão grande. O primeiro padrão era um desejo ardente no coração. Para essas pessoas não bastava querer, Elas tinham esse desejo, ele era intenso, ele era claro, ele tinha um propósito. E muitas vezes a gente conversa com pessoas que querem, o sucesso, mas realmente o desejar, o ter metas, não são todas as pessoas, que trabalham suas emoções durante esse processo. Então esse é o ponto 1 do livro. O ponto 2 é ter fé como base. O livro fala muito de fé, da fé em Deus, porque essa é a certeza interior que nós temos de que algo maior, melhor, também opera em nós. E de uma forma diferente, o livro fala bastante desse assunto, conecta alguns exemplos com essa fé cristã, com a capacidade que a gente tem de visualizar coisas que nós queremos sem elas existirem, que é a fé, como ela é explicada na Bíblia, que a fé é a certeza das coisas invisíveis que nós não vemos. É você acreditar em algo que não existe. É você ter a certeza que Deus está com você e nada vai ser impossível. Então, o segundo ponto e a segunda ideia do livro é a fé como fundamento. O terceiro é a programação da mente, as autossugestões. O que você fala para você mesmo também ajuda a moldar os seus resultados. Então, ele fala a importância de você ter boas afirmações, ser uma pessoa positiva que fala de coisas grandes que vão acontecer, de coisas boas que vão acontecer, porque isso naturalmente vai trazendo para o seu corpo uma energia e isso vai gerando em você e no ambiente que você convive
algo que é importante para construir coisas novas, coisas boas. O item 4 é o conhecimento especializado. Não é você saber tudo, mas você saber aplicar aquilo que você tem, né? Como transformar o seu conhecimento num produto, num serviço desejado, mesmo sabendo que você não vai saber de todas as coisas, mas aquilo que você tem de conhecimento, se você puder aplicar aquilo que você tem de dom, se você puder colocar em prática, aquilo ali vai já ser útil. Você não precisa buscar entender todas as coisas. A ideia 5 é o plano de ação, né? Como você dá o primeiro passo, mesmo tendo medo. Isso você consegue tendo o desejo, mas tendo um plano, né? Não sendo só uma fantasia da sua mente, como o livro fala, desse plano de ação. A partir do momento que você sabe o que você entende, conhece, que você tem fé, que você consegue declarar para as pessoas que você vai alcançar algo maior, diferente da sua realidade, que você tem esse desejo dentro de você de mudança, o plano de ação é o próximo passo, um dos últimos, onde você realmente começa a fazer coisas em direção àquilo que você deseja. E por último ele fala do Mastermind, que no livro ele chama de a mente mestra, que é você se cercar de pessoas certas para poder avançar. Então, seja uma mentoria, seja uma rede de apoio, seja um grupo que tem a mesma fé que você, o quanto é importante esses grupos, né? E ele pontua na história de muitos homens de sucesso, desses homens que ele conversou, a importância desses grupos, onde eles eram ouvidos, onde pelo network uma pessoa ajudava a outra, onde davam oportunidades para as pessoas, né, de falar, de apresentar suas ideias. Então, o quanto esses grupos fazem parte da evolução. E é importante você pensar agora no final, né, qual desejo você tem dentro do seu coração, que você quer assumir e ainda não faz parte da sua vida, mas é algo que já está aí. Ao mesmo tempo, identificar se existem pensamentos que têm te sabotado, que ao invés de você trabalhar a sua autossugestão, eles não estão deixando você declarar coisas boas sobre a sua vida, sobre os seus projetos. E mais uma última pergunta: com quem você pode se conectar para avançar, para ir mais longe, né? Você pode criar um quadro de objetivos inspirado nesses princípios do livro. Você pode começar a pensar em ter um plano de ação baseado nos princípios do livro. O livro ele é bem inspirador e, na verdade, ele não é um livro para você ler uma vez, né, e deixar na gaveta. Um dos autores que eu mais gosto, que é o Bob Proctor, ele tinha esse livro como livro de cabeceira. Ele lia e, quando terminava o livro, ele, em vários, eventos, ele disse que ele recomeçava o livro. Então, era um livro que ele não parava de ler, simplesmente porque são conceitos muito básicos e padrões, né, o que o livro fala, mas aquilo reforça, né, a importância da mentalidade, da ação, da consistência, né, o quanto esses homens tinham tudo isso. Não tinham todas as condições perfeitas, mas eram homens que tinham uma inspiração e conseguiram levar ela até o final. E eu espero que esse conteúdo, né, tenha te dado vontade, desejo de continuar essa leitura. Aqui foi muito leve, é um livro bem profundo. E se esse conteúdo falou com você, compartilha com alguém que precisa também buscar novos caminhos para reprogramar sua mente, seu futuro. E se você quer aprofundar mais sobre esses assuntos, siga a gente no Instagram, Bela L. Monteiro, Marcelo McMon. Conheça mais dos nossos acompanhamentos individuais, dos nossos cursos, para que você possa realmente começar a desenvolver a sua marca pessoal, seu posicionamento e avançando passo a passo, porque nenhum avanço no livro mostra alguém que de um dia para a noite conquistou todas as coisas. E isso é o mais bonito. Eu não acredito num crescimento e num sucesso instantâneo, e nem você deveria acreditar. O quanto foi importante para cada um deles o passo a passo,
o quanto a cada porta que se abria, outras eram abertas e outras coisas iam se desenvolvendo. Então, o quanto a gente tem que caminhar, conforme a gente caminha, as coisas vão acontecendo. E eu indico muito, né, esse livro e reservar um tempo para ele, porque realmente é um pouco complexa a leitura e pode tomar um tempo, mas vale muito a pena ter acesso a esse conhecimento e a essa pesquisa, né, o resultado dessa pesquisa feita por Napoleão Hill por tantos anos. Faça um excelente dia.